Estamos ao vivo! Tudo bem? Sejam bem-vindas. Nossa Roda das Sagradas desse dia 29 de maio. Estamos começando. Hoje o tema é profundíssimo. Pura psicanálise, hein? Pura psicanálise. Não tem como trabalhar esse tema se a gente não entrar um pouco na psicanálise. Marlene Lupiovis, seja bem-vinda. Olha só, nesse fim de semana teve um bombardeio de mensagens. Eu estimulei lá no Instagram por conta de partos naturais que eu estou acompanhando, e estou cobrindo, né, como jornalista. Para quem não sabe, eu sou jornalista e terapeuta, e eu caso como jornalista os temas do sagrado que eu trabalho aqui com vocês, né? A gente trabalha em nível de consciência, então eu levo essas informações da comunicação em nível de consciência, tanto aqui com vocês, como também como jornalista. Escrevo sobre isso e trabalho também dentro da TV. É lógico que vocês, minhas alunas, são privilegiadas, porque tem coisa que a gente não pode falar para o grande público. Eu não posso fazer um processo terapêutico no grande público, mas no que a gente pode, boa noite Roberta, boa noite Ellen, boa noite Kelly, eu consigo levar esse nível de consciência, até porque eu trabalho numa linguagem mais fácil, e aí a coisa vai acontecendo. E ontem, lógico que surgiram pedradas e mais pedradas. Mas também nos stories a gente teve um momento muito bom, que nós fomos começar a falar. Quem foi minha aluna da jornada já sabe que eu trabalhei na jornada a questão das crenças que vieram do nascimento. Hoje nós vamos aprofundar um pouquinho mais disso. Então eu quero que elencar algumas frases aqui, algumas crenças, algumas dores. Mas assim, eu quero começar a esquentar essa live, eu quero chegar, o povo chegar, né? Porque cadê essas meninas? Cadê essas meninas? Tem gente que fala assim, olha o tipo de frase: eu desejo encontrar um homem que me valorize. Ele só me valoriza para sexo casual. Aí você vai investigar a história dessa criatura. Existe desvalor, existe memória de desvalor desde lá do parto. A mãe não se sentiu, na hora do parto, a grande mãe. Ela não se sentiu valorizada em ser mãe, bem cuidada. São memórias do parto. Só uma coisa. Me falem frases aí que ressoam no coração de vocês. Quais são as frases que ressoam no coração de vocês? Tragam as frases comuns. Sabe essas frases que vocês ficam repetindo? Sabe essa frase que você fica conversando com ela o tempo todo? Qual é a frase que você repete o tempo todo na sua cabeça? Por exemplo, quero atrair alguém que esteja realmente interessado em casar. Aí você vai olhar para o casamento da sua mãe. Existe algo no seu nascimento que forçou o casamento do seu pai com a sua mãe. Por exemplo, ou a sua mãe não conseguiu se casar, teve você sem se casar. Isso é trauma lá do seu nascimento. Às vezes tem um trauma que foi registrado durante a gestação da sua mãe, por exemplo. A sua mãe estava lá te gestando, e ela foi o tempo todo hostilizada, diminuída, e ela foi registrando essas emoções durante a sua gestação, e você repete isso: eu quero alguém que me valorize, eu quero alguém que me valorize, eu quero alguém que me veja. Sua mãe teve que esconder a barriga o tempo todo. Vamos supor que você precisava ser escondida, e você repete: eu quero que ele me veja, eu não me sinto vista pelo meu marido. Da onde vem essa frase? Quero atrair um provedor. Quem proveu você enquanto a sua mãe estava grávida de você? Como foi a provisão durante a gestação?
Gente, então, assim, eu quero... Essas lives minhas, elas são bem profundas, né? Vocês estão percebendo que a gente vai num nível de profundidade? Eu só tô começando. Vamos lá, vamos trabalhar as frases de vocês. Desejo... Eu não quero ser mais um capítulo passageiro na vida de alguém. E às vezes sua mãe falou assim, isso aqui é só uma fase da minha vida, isso aí já vai passar, a gravidez já vai passar. Às vezes sua mãe falou isso a gravidez inteira. Então você entende que você é só um momento da vida de alguém, sabe? Teve uma frase muito impressionante que uma das alunas trouxe, que a mãe disse que sempre teve um parto seco. Não, minha mãe teve um parto seco. Eu perguntei pra ela assim, alguém te chamou de seca? Ela falou, não me chamaram de seca, mas eu sempre fui seca. E de repente, de tanto aquilo me incomodar, eu engordei, porque eu não aguentava mais ser seca. E os outros me chamarem de seca. Seca de corpo físico, né? Sinto como se eu estivesse... As frases comuns que vocês trazem. Boa noite, Ângela, querida. Seja bem-vinda. Márcia, Carlinha. Que linda vocês. Vamos chamando o povo. Gleice. Tô pegando fogo aqui, hein? Vocês vão ver onde que a gente vai chegar. Eu tenho dificuldade de encontrar alguém que tenha conexão. A frase que eu mais ouço. Eu não tenho conexão com meu parceiro. Gente, essa é pra acabar. Quem já falou essa? Essa é pra acabar. Eu não tenho conexão com meu parceiro. Quem já falou essa? Eu não tenho conexão com meu marido. Quem já falou isso? Eu não sinto conexão com meu marido. Eu olho pra ele e não sinto aquela conexão. Eu não sinto aquela conexão. Quem já falou isso? Nós vamos analisar na gestação e o que aconteceu na gestação. Você não tinha conexão com a sua própria mãe. Existe uma desconexão ou por uma dificuldade do parto, ou por uma rejeição, ou por um parto com fórceps, por exemplo. Desconectou. Houve uma desconexão, não mamou. Sabe? Rompeu o elo mãe e filho. Ou houve uma cesárea e a mãe teve que se afastar do bebê, ou teve uma icterícia, essa criança ficou na UTI, não sei. Não houve conexão mãe e filho durante a gestação. Peguem papel que hoje tem aulão de exercício mesmo. Exercício. Então, gente, aqui é só uma parte do que vai representando o feminino de vocês. Só uma parte. Só o nascimento. Essas memórias do nascimento, elas são registradas antes da concepção, tá? Você vai captando o que sua mãe ouviu sobre ela, sobre o relacionamento com seu pai antes da concepção, durante a concepção, no momento do ato sexual, durante a concepção, durante os 9 meses da gestação, o momento do parto. É crucial o momento do parto. O momento do parto cria imprints de memórias definitivas. Quem você é o que está registrado no parto. Muito do que você está registrado no parto. Eu coloquei nos stories um depoimento meu, que eu tinha uma sensação de solidão que eu não sabia de onde vinha, uma sensação de um frio, era uma coisa horrível, um frio e uma solidão, e eu descobri que mesmo nascendo de parto normal, minha mãe foi deixada sozinha no pós-parto, e eu também sozinha, e ela ficou em trabalho de parto sozinha também. Não se deixa jamais uma mulher de trabalho de parto sozinha, isso não existe, né? O parto é um elo de amor, é o nascimento de uma criança. Então assim, toda essa sensação da minha mãe ficou registrada em mim. Porque as 72 horas antes e depois do parto, eles ficam imprintados. Essas meninas que mamaram muito, vamos lá, tem um ponto negativo. Quanto de vocês foi difícil de desgarrar da mãe? Já vou entrar aí, nesse aspecto da grande mãe. Então, gente, vão falando, escrevam. Ah lá. Me sinto sozinha, Irina. É isso. E assim, o bebê prematuro,
existem dados e pesquisas, não sou eu que estou falando, que o bebê nasce prematuro porque aquele corpo, aquele lugar é mais desafiador para a criança do que o mundo externo. Não sou eu que estou dizendo, tá? São as pesquisas. Então, tudo que vocês vão escrevendo, eu já vou enviando, pedindo para o criador enviar luz para vocês, tá? Já peçam também para ir liberando esses processos, liberando essas informações. A gente tem alguma terapeuta aqui? Deixa eu ver se nós temos alguma terapeuta. Se a gente tiver mais terapeutas aqui de Theta Healing, vou pedir para enviar luz. Mas se vocês forem, por exemplo, trabalhar homeostase, forem trabalhar microfisioterapia, gente, vocês vão descobrir todas essas cacas dentro de vocês. A parte do parto, segundo a ciência do início da vida, a gente registra tanta memória em vários tecidos, tá? Eu não sei explicar quais são os tecidos especificamente, porque isso é parte da fisiologia, mas são inúmeros tecidos que são registrados. Por isso que é tão importante essa mulher ter um acolhimento no momento do parto. Se vocês sentirem qualquer sensação de aceleração no coração agora, uma falta de ar, só respirem. Vocês estão num ambiente seguro. Nós não estamos fazendo processo de cura, mas vocês estão acessando as memórias. Só respirem, se tranquilizem, ok? Então, tudo isso é parte da sua história. O que eu quero dizer assim, eu nunca, por exemplo, mais uma frase que eu preparei aqui. Eu nunca encontrei alguém que me ame de verdade e que me aceite como sou. Essa frase, eu nunca encontrei alguém que me ame de verdade, você pode remeter talvez a uma memória da mãe. A mãe não se sentiu amada, provavelmente na concepção. Sabe aquele sexo forçado? Pode ter sido uma memória da concepção. Pode ter sido que ela rejeitou o seu pai durante a gestação. Então ela não se sentiu amada. Ou pode ser que ela estava lá, casada com seu pai e não se sentia amada por ele. E isso passou para você. Ainda pode ter uma memória de que você foi rejeitada. Gente, então prestem atenção nessas frases, nessas historinhas que vocês contam. E não saiam falando coisas por aí, acusando principalmente os parceiros, julgando os parceiros e dando poder a essas palavras para sua realidade, sendo que é memória do seu inconsciente. É para trabalhar o inconsciente. Então, agora nós vamos entrar em psicanálise, ok? Falamos um pouquinho de de nascimento. Eu levei umas pauladas para variar, né? Eu levo umas pauladas, não tem problema, porque eu falo da necessidade desse ambiente de acolhimento, desse ambiente de extremo amor, de extremo contato mãe e filho, de extrema necessidade de natureza, de fisiologia natural. É por isso que vocês estão aqui se preparando para quando forem mães, terem a força da mulher selvagem aí dentro de vocês, tá? As meninas mais jovens, quando estão se preparando para serem mães, não terem medo de serem mães, terem conexão com o bebê, né? Por quê? Porque isso gera trauma. Ellen, mas eu não fui, eu já parei meus filhos e eu não consegui ter isso. É o que eu disse ontem. Não é possível você se autocondenar. Mãe é mãe possível. E a gente tem que trabalhar com essa dualidade de sombra e luz dentro de nós. A vida vem de muito antes. Você não se tornou mãe sozinha. E aqui nós estamos entrando no arquétipo da grande mãe. Peguem papel e caneta, essa sensação que eu sinto de rejeição. Essa sensação que eu sinto rejeição pode ser rejeição que a sua mãe sentiu na gestação, sensação de rejeição sua. Você é uma buscadora de amor da própria mãe, a sua criança buscando amor da sua mãe, a sua criança buscando amor do seu pai, né? A gente não está entrando na sua criança hoje, eu estou falando da gestação e do arquétipo da mãe. Mas são vários lugares que as crianças surgem. E pode ser ainda um sintoma emprestado do clã. Todas as suas ancestrais sentiram rejeição.
No meu clã, por exemplo, eu trabalhei durante muitos anos uma sensação de tristeza. Assim, era uma marca registrada. Lá atrás, minha era uma marca registrada, uma tristeza. E eu fui descobrir que era um padrão emocional das minhas ancestrais. O dia que eu cheguei... E assim, eu sou super risonha, sou super engraçada. Mas existe uma melancolia no meu clã. É uma melancolia. Então eu fiz as pazes. Falei, então tá. Trabalhei anos e anos, né? Constelava, fazia terapia, fazia teta healing. Aí até que um dia eu falei assim, então a gente é melancólica. Então tá bom. O dia que eu estou mais melancólica, eu faço os meus rituais do feminino, fiz as pazes com a melancolia, eu escrevo, transformo a melancolia em algo maior. Então, faça as pazes. A gente não vai se curar para ficar perfeita. A gente vai sentir rejeição. A gente vai sentir abandono. A gente vai sentir tristeza. A questão é não deixar que isso te domine. É fazer as pazes. Seu sentimento pertence. Faz parte. Sinta. Acolha. Né? Então, dentro dessa grande mãe, nós temos 3 arquétipos. Vamos fazer um exercício lindo hoje. Eu quero que vocês se lembrem, não da sua mãe. Não da sua mamãe. Quando você pensa em mãe, você tem 3 definições do arquétipo da grande mãe, segundo Jung, que é um grande psicanalista, que é a linha da psicanálise que eu uso em todos os meus processos, em todos os cursos, né? Então, existem 3. A bondade, a própria mãe, que é bondosa, a mãe que é nutridora, a mãe que tem todo o mistério de conversa, aquela mãe que senta na cozinha, aquela mãe que faz o chá, que faz o café, que ouve, a mãe da conversa do pé do ouvido, né? Esse é uma definição da mãe, a mãe bondosa. Tem a mãe má, que eles chamam até da mãe que tem aqueles cabelos de cobra. Como é que é o nome dela, gente? A Medusa. Tem uma definição da mãe má. E tem a definição da mãe boa e má, que a gente vai chamar de mãe paixão. Então, mãe bondosa, mãe má e a mãe paixão. Essa mãe paixão é aquela mãe que te ensinou a ser mulher. Que mostrou que tem sexualidade, que mostrou que é gostoso amar, que mostrou o feminino belo, que mostrou que é legal transar, que sexo é bom. Então tem dentro do arquétipo mãe, não estou falando da sua mãe, eu estou falando de mãe, existem 3 mães internas. Porque o Bert Hellinger diz que a gente não precisa ser criado pela nossa mãe. A gente precisa nascer de uma mãe, mas a gente não precisa ser criado pela mãe. Qualquer um pode fazer a função do genitor. A função do genitor. O genitor é um só, mas a função do genitor pode ser feita por qualquer um. Então, dentro do arquétipo mãe, tem 3 figuras: a bondosa, a paixão e a mãe má. Como você define quanto de porcentagem você põe em cada uma? Isso vai definir seu feminino. Isso vai definir muito do que você tem no seu feminino. Então, de bondosa, quantos por cento você coloca? Escrevam aí pra mim, coloca aí pra mim. Bondosa, paixão e má. Bondosa, paixão e má. Quantos por cento de bondosa? Escrevam aí pra mim. A bondosa é aquela que nutre. Quanto que você define isso sobre o seu feminino? Sobre mãe. A mãe é bondosa? Quantos por cento? Não, eu acho que toda mãe é bondosa. Não, mãe é mais má, mais durona, né? Mais brava. Não, eu acho que mãe é 50% brava, 40% bondosa e 5% sexual, paixão. Não, eu acho que mãe é 80% bondosa, 20% má e nada sexual. Escrevem pra mim aí.
Não, eu preciso entender o que vocês estão escrevendo. 100% bondosa? Vamos lá, quero saber o que vocês estão escrevendo aí. Quantos por cento bondosa? Quantos por cento paixão? Quantos por cento má? Vamos começar a estudar esse cabeçalho todo aqui da arquétipo da mãe. Bora, mulherada! %100% o quê? Só bondosa, Ângela? Tá bom. Ok, isso define uma coisa. Quem mais? Má, 50%. Bondosa, 10%. Eu quero o resto. Bondosa, 100%. Eu quero que vocês dividem. Quanto bondosa, quanto paixão, quanto má. Ok, muito bem. É isso aí. Ninguém tem paixão. Vocês estão vendo que o modelo de mãe de vocês não tem a figura quase sexual? Olha lá, Irina e Kelly atendeu o que eu queria. Muito bem, vamos lá. 60% bondosa, 30% má, 10% paixão. Não é o que vocês pensam, é como vocês têm uma imagem interna. Se vocês fossem fazer um quadro definindo mãe, ou com seio grande, dando mamar, ou desenhando a figura materna, como vocês iam desenhar? Tem gente que fala assim, não, pra mim figura materna é Virgem Maria. Então, Virgem Maria não transa, gente. Vocês estão entendendo? Pra mim, figura de mãe, defina mãe. Não, pra mim mãe é Virgem Maria. Virgem Maria é 100% bondosa, ok? Ah, não, mãe é Malévola. Malévola é 100% maldosa. Então, só tem maldade, ok? Então, isso tudo é o que tá dentro de vocês, do seu inconsciente. Olha lá, 50% boa, 50% má. Cadê a paixão? Não tem paixão, olha lá. Bondosa 80%, má 15%, paixão 5%. Vamos lá, vamos tentar entender o que é isso. Dentro desse arquétipo mãe, o Jung definiu, gente, olha aqui que é importante, que nós temos mistérios da transformação do feminino. Ele diz que os mistérios da transformação do feminino, eles se baseiam em situações ligadas ao sangue. Quem é minha aluna da Jornada das Sagradas tem condições de entender isso e lembrar e vai fazer as percepções. Tudo começa pelo sangue. Aqui desperta a sexualidade de vocês, que está completamente apagada. Por quê? Já vamos explicar. O sangue conduz à experiência pessoal da própria fecundidade. Então, esse fenômeno tem uma raiz biopsicológica, a transformação da menina em mulher. É muito mais acentuada na mulher do que no garoto em homem adulto. A menina lembra quando ela menstruou. O guri não sabe quando ele ejaculou pela primeira vez. Vocês concordam comigo? A menina sabe quando menstruou. O menino você pergunta, quando foi a sua primeira ejaculação? Ninguém pergunta isso. Para vocês terem noção como isso é importante pro feminino. Ok? Aí eu pergunto para vocês, como foi a sua primeira menarca? Foi uma tragédia. Aqui tem a figuração da mãe má, se foi uma tragédia. Aqui tem a figuração da desidentificação da paixão. Da mãe que não passou a sexualidade saudável e sagrada para a filha, por exemplo. Por conta dos próprios conceitos religiosos, por conta do medo, do estupro, gente. Tem menina que parava de ser violentada sexualmente quando menstruava. Tem menina que menstrua cedo para parar de ser abusada. Então tem muitas coisas em volta disso. Aqui a gente vai começar a parar de culpar a mãe, tá? Então, a menstruação é o primeiro mistério do sangue da transformação feminina. Em todos os sentidos, ele é muito mais importante que a emissão do sêmen para o homem. Já a gravidez é o segundo mistério do sangue. O embrião se constitui a partir do sangue recebido da mãe, que denuncia a própria interrupção da menstruação, né? Que não vai ser mais eliminado. Depois, gente, o nascimento
o nascimento, ele tem uma conexão também com sangue. A mulher sangra no nascimento. E a partir do nascimento vem o rompimento da placenta. A própria placenta, ela tem uma força espiritual e energética muito grande. Tem mães que guardam a placenta, tem todo um simbolismo, mas a placenta é o puro sangue vital da criança em conexão com a mãe, que faz com que, a partir do momento que a placenta sai do corpo da mulher, ativa o sangue dos mamilos, que transforma o sangue em leite materno. Então, tudo isso forma a personalidade feminina, ok? Quando a criança nasce, ela se transforma de mulher para mãe. Aí vai remodelando de novo a vida da mulher em camadas mais profundas, muito mais profundas, muito mais. Então, o arquétipo da grande mãe, ele passa pela bondade, pela nutrição, pela sexualidade, que é a conexão com sangue. Toda a conexão com sangue passa pela sexualidade. Você transa para ter um filho. A sua mãe transou, aceita isso. Minha mãe transou. Olha como é difícil. Ai, minha mãe transou. Ai, minha mãe transou. Nossa, sim, sua mãe transou. Deus abençoe que sua mãe teve um orgasmo quando te fez. Ok? Ok? Sua mãe teve desejos sexuais, por isso que ela te fez. Aceita isso. Respira isso. Né? E a mãe má, que é a mãe que você pode ter registrado, que é aquela mãe que abandonou, que é a mãe que rejeitou, que é a mãe que não estava ali presente. Dentro dessas três figuras, a pior são as figuras da mãe má, que originam dois arquétipos dentro das mulheres. Agora eu não tô falando mais da mãe. Surgem a eterna filha, que eu já falei pra vocês, a donzela, que é aquela que não se desgruda da mãe, porque mamou até os 6 anos, usou chupeta até os 10, né? Então ela fica prendida na mãe e ela se torna uma eterna menina, presa num complexo materno super positivo. Estão entendendo onde eu tô chegando? Vocês vão entender. Então ela fica na donzela, lá na torre, grudada na mamãe, esperando um príncipe encantado. E surge também a heroína. A heroína a partir do ódio que a mãe nutriu essa criança. Então essa mãe já tinha uma raiva dentro dela, a mãe já tinha um ressentimento dentro dela, já tinha raiva do pai, já tinha uma sexualidade. Olha lá, ó, as meninas aqui, ó, as donzelas, são as Perséfones. Vocês, já vou falar das Perséfones, tá? Essas meninas crianças, ou as heroínas, ou a gente vai circulando entre heroínas e donzelas. A gente tem os dois arquétipos como filhas dentro da gente, tá? A heroína é a brava, a mulher masculina, a mulher mandona, a mulher controladora, a mulher manipuladora, a mulher que odeia o homem, a mulher que subjuga o homem, a mulher que fala que o homem é fraco, a mulher que às vezes odeia sexo, ou a mulher que tem uma dificuldade de receber. Ela não tem dificuldade de receber porque ninguém dá, porque ela não consegue se abrir a receber. Tá entendendo? E essa donzela quem é? A donzela não tem paciência com nada. A donzela tem medo, ela vive à sombra da mãe. A mãe foi muito boa. Essas donzelas falam assim: ai, a minha mãe é meu tudo. Quando eu escuto isso, minha mãe é meu tudo, eu falo: ih, lascou. Ih, lascou. São mulheres vazias. Gente, aguenta o que eu vou falar, tá bom? Não é que vocês são isso. Tô falando uma definição arquetípica. O que são arquétipos? São modelos do inconsciente e que atuam sobre nós, tá? Eu sou uma heroína escrachada, não tenho nada de donzela, nada. Então, o meu arquétipo é heroína, já vou explicar mais dele.
A donzela, eu falo pra minha filha tem uma donzela, mas também é uma mãe muito forte, a mãe terapeuta, a mãe que tenta salvar tudo, a mãe que tenta corrigir tudo. O que eu fiz? Quase produzi uma filha super donzela. Então, tem tempo de corrigir essas coisas. A Giovana tá lá, trabalhando, correndo atrás da vida dela. Vocês estão entendendo? É que a gente tem identificações. Quem é a donzela? É a Perséfone. A Perséfone, ela foi grudada na mãe Deméter, numa mulher super nutridora, super bondosa, super maravilhosa, que quando fizeram, vocês lembram de uma live que eu fiz sobre o rapto de Perséfone, quando roubaram Perséfone, Deméter, que era a rainha de todos os cereais, ela deixou uma seca danada, não tinha mais comida. Porque ela ficou com raiva que roubaram a filha dela. E quem roubou a filha dela foi o próprio pai, que levou ela para as profundezas da escuridão. Perséfone precisa passar pelas profundezas da escuridão do seu feminino. Precisa ficar sozinha para se tornar um indivíduo. Tem que sair da sombra da mãe. Tem que sair de perto da mãe, gente. A minha foi lá pro México, quase morri. Chegar na frente de Jesus, parecia que ia arrancar. Não era terapeuta ainda, tá? Parecia que ia arrancar meu coração assim, ó. Sabe o que eu fiz com a minha filha? Quando eu casei, olha a mãe Deméter. Que maldade, que maldosa, ordinária que eu fui. Quando eu me casei, acho que eu já contei essa história pra vocês, eu cheguei assim, filha, ajuda a mamãe vai casar. Gente, isso é um crime com uma criança. Cria uma simbiose na criança. A criança não cresce. Tá bom, mamãe, eu vou te ajudar. Ela tava dentro da barriga. Criei uma Perséfone. Aos poucos, a gente vai libertando o Perséfone da célula. Né? Sorte que a Giovana tem uma personalidade forte. Se ela me ouvir falando isso, ela fica brava. A heroína. Quem que é a heroína? A heroína é aquela que foge da mãe. Né? A heroína precisa provar que ela não depende da mãe. Então, a heroína, aos 12 anos, ela já quer andar sozinha. Ela fala assim, não, eu vou de ônibus. Vocês vão de carro? Não, pode deixar que eu vou de ônibus. A heroína quer trabalhar cedo para não depender de ninguém. Ela quer conversar com os homens sobre dinheiro, sobre projetos, porque ela quer a sua super independência. O mundo feminino para a heroína é um mundo cansativo, perigoso. É um mundo que significa uma prisão. É um mundo que ela fala assim, nossa, eu vou ficar aqui nesse lugar, nossa, eu vou ser mãe, nossa, eu vou ter parto normal. Não, corta minha barriga, pelo amor de Deus, corta minha barriga, corta. Credo, menstruar, que coisa horrorosa, que coisa mais antiquada. Usar coeira no bebê, nossa, que coisa ridícula. Credo, ridículo. Dá mamar no peito, manda mamadeira pra esse menino logo, dá leite de coisa. Lógico, gente, não é tudo, tá? Algumas coisas, eu tô falando de várias versões. Imagina, a heroína fala assim, gente, eu quero estudar fora. Imagina, eu quero estudar, eu quero ser letrada, eu quero ter 2, 3 faculdades, né? Eu quero ir lá pro outro lado do mundo. Eu, com 18 anos, quero passar na melhor faculdade, mostrar para todo mundo que eu sei. Eu sou a melhor em tal área da vida. Essa é a heroína. Existe um outro lado, as duas sofrem muito, muito, tá? Existe a mulher Eros. A mulher Eros é aquela mulher assim. Oi, tudo bem? É uma mulher que desenvolveu a sua sexualidade a partir do pai. As outras duas têm um feminino ferido, né? E são zeradas na sexualidade. Elas têm uma sexualidade, mas isso não é importante para elas, porque elas estão muito presas na mãe. E a mulher Eros, ela sai da mãe, mas ela vai para a sexualidade através só do pai, porque ela exclui a mãe. As outras duas estão presas na mãe, uma competindo com a mãe, a outra presa abaixo da mãe. E a mulher Eros exclui a mãe, se vinga da mãe, julga a mãe também, admira o pai, a heroína também admira o pai, mas essa mulher Eros, ela tem uma sexualidade exacerbada, então ela nunca vai conseguir se casar, ela quer dominar o masculino, porque ela já é casada com o pai.
e ela compete com a mãe. Então, se ela já é casada energeticamente, emocionalmente com o pai, ela só tem os homens como meros prazeres sexuais para ela. Então, ela quer aqueles homens mais jovens, ela gosta dos meninos bonitões, né? Ela gosta dos caras tanquinhos, né? Ela se envolve com os amantes, porque ela já tem uma relação super incestuosa com o pai dela. Então, no fundo, a gente passa com o feminino ferido por esses 3 arquétipos. Por quê? Porque nós temos a grande mãe dentro da gente mal resolvida. Que não é a sua mãe, é a grande mãe. E daí as mulheres chegam pra gente cultuando, a gente fala, né, das deusas, a gente fala do sagrado feminino, quer voltar da lua, quer voltar a olhar o feminino com admiração. É olhar para esse universo com honra. Olhar para tudo isso, né, para o sangue, para a menstruação, para os rituais de passagem e dizer assim: meu Deus, sinto muito, querido útero, porque eu não te honrei. Eu estava perdida nas minhas feridas. Entendem? Porque doeu demais ser filha. Doeu demais nascer de um corpo feminino e ter outro corpo feminino. Então, dentro desta simbiose, geralmente essas mulheres estão presas na simbiose, querendo agradar a mãe, querendo ser boas filhas, querendo ter aprovação da mãe ou se sentindo culpada por não se permitir viver a própria vida, elas acabam excluindo ou julgando essa mãe. Percebem? Então, essas duas definições do que a grande mãe representa para vocês e como surge a heroína dentro de você, esse complexo de Eros dentro de você, que essa mulher muito sexualizada, ou essa Perséfone. Perséfone são aquelas mulheres que ficam rezando, rezam. As meninas que oram, desde muito novinhas, são totalmente castradas. Ficar perto da mãe é uma castração. Então, o que precisa fazer? Precisa pegar um facão e cortar essa relação. Quem fez Mulher Magnética, quem fez a aula da Mulher Magnética, cadê as magnéticas? Estão aí? Estão aí? Vocês já fizeram esse corte, a gente fez uma aula linda, né, das aulas ao vivo, tanto no círculo íntimo quanto na cura do feminino. Então, é um processo que eu recomendo para quem ainda não fez, fazer esse processo. Olha lá, a Jussi, a linda, Samantha é aluna da Magnética, Roberta, é isso aí. Por quê, gente? Porque esse processo, olha quantas definições eu trouxe para vocês do que é a grande mãe. Então, a mulher que tá com o feminino ferido, ela quer muito assim, que hora que eu vou curar esse negócio? Que hora que eu vou curar esse negócio? Vamos lá, vamos. O que eu vou fazer? Não, vai, fala aí que eu vou fazer. Fala aí, Ellen, fala aí que eu vou fazer. Não é assim, gente. Nós estamos falando do seu inconsciente, que tem uma informação que representa 95% do que você é. E mãe, o que traz dentro do seu feminino é muita coisa. Então, vocês já andaram muito. Quando que eu sei que eu estou melhorando? Quando eu não sinto tanta raiva, quando eu não sinto tanta obrigação, quando eu já começo a ser um indivíduo sozinho. E eu falo assim, eu não tenho culpa. A minha mãe tá lá, eu não preciso ter obrigação com ela. Aí eu paro de perder energia psíquica com a minha mãe e começo a produzir energia para mim mesma. Aí eu tenho energia suficiente do corpo físico, por isso que vocês vivem cansadas, porque vocês estão jogando energia lá para trás. Vocês têm energia suficiente para ter um parceiro digno e para ter bebês. Tudo isso vai energia, gente. Energia psicológica e energia física, energia vital. Vocês estão entendendo? Então tem que ir resolvendo isso. Essa questão da vinculação com a mãe é muito profundo. Percebem? Eu atendi um caso hoje de menopausa precoce.
Vamos lá. Uma menina totalmente identificada com o complexo positivo do pai. O que é o complexo positivo? Nós crescemos vendo a grande mãe, que são os arquétipos, e os complexos. O complexo é como você vê seu pai, como você vê sua mãe, tá? É a definição do pai e da mãe. Se você tá numa simbiose presa na mãe, igual tá lá na cura do feminino, que tá lá no e-book, se vocês não leram o e-book, a nossa equipe liberou o e-book hoje para vocês, maravilhoso, tá, gente? Preparei com todo amor e o Jonatas fez um trabalho incrível ali de diagramação, depois vocês dão uma olhada. Bem claro, bem explicativo. Quem quiser pode comprar o e-book. Quem não é aluno da Magnética, comprem Magnética, façam curso Magnética que você recebe o e-book. Não, Ellen, quero só comprar o e-book porque eu já fiz o Magnética, mas eu quero só ter o e-book. Não tenho atualização. Pode comprar o e-book. No e-book tá lá escrito o modelo da simbiose. O complexo paterno positivo é como você vê seu pai, como você vê a sua mãe. Quando é positivo, o pai foi muito bom. E a mãe não foi boa. Então, quando a mãe não foi boa, o complexo materno é negativo. A mãe deixou, a mãe largou. O que essa menina fez? Jovem, médica, totalmente... Não tô falando que as médicas são assim. Mas uma desconexão total do feminino e da espiritualidade. Diferente do que vocês estão fazendo aqui. Tá? Ô, Jus, fala lá no grupo para os meninos verem que você gostou do e-book, viu? Eles vão ficar felizes. O Jonatas vai ficar feliz. Uma desconexão total da espiritualidade, da intuição. Como o arquétipo paterno é positivo, uma mulher identificada só com seu masculino positivo, fez uma menopausa precoce. Ou seja, gerar filhos é um perigo. Inconsciente, tá, gente? É inconsciente. É muito difícil gerar filhos. Então, o próprio óvulo, o próprio ovário, envelhece para ela não viver a própria fertilidade. É lógico que sofre. Claro, toda mulher, né, quer gestar. Mas inconscientemente existe um risco dessa gestação. Porque sofreu um abandono, sofreu uma dor, sofreu muito. E ao mesmo tempo, hoje, eu acompanhei, vocês viram nos meus stories, acompanhei uma mulher que pariu em casa o terceiro bebê, uma parteira tradicional em casa. E ela nasceu de fórceps, num hospital. Ou seja, uma geração consegue superar a outra. Consegue superar a outra. A filha que nasceu de fórceps teve uma história, também sofreu abandono de uma série de coisas, tá? Uma série de coisas, mas de um jeito muito simples. Engravidou, se casou e teve 3 nenéns de parto normal, super consciente. Então, assim, é possível, é totalmente possível, gente. É possível se superar, fazer diferente. Desde que, o que é a grande questão? Se tornar uma adulta, parar de chupar chupeta até 10 anos, parar de mamar mamadeira até 6 anos, sair desse colo da mãe e esperar receber dessa mãe algo. Aí tem uma outra questão, tem a filha que quer se manter no colo da mãe e tem a mãe que é um problema também, que a mãe diz assim, filha, não cresce, eu quero que você fique aqui me nutrindo. Filha, não cresce, eu não te deixo livre, que é um outro aspecto dessa simbiose. Então, dentro dessa cura do feminino, de tudo isso que eu falei, de toda essa dor que a gente levantou, do nascimento, qual é a linha para ter uma identidade? Qual é a linha para ter o feminino? Perdão, ter identidade, você bancar quem você é. Mãe, desculpa a palavra, tá? Eu vou virar ripona e vou morar na praia, vou dar para quem eu quiser. Banque isso. Banque isso. Ok? Isso você tem uma identidade forjada do seu feminino. Mãe, eu vou embora daqui. Vou morar com meu amor lá em outro lugar do país. Ah, vou largar minha profissão, vou largar isso, vou largar aquilo. Dane-se o que os outros vão falar. Banque isso. Banque a sua identidade. Não é com rebeldia, não é com raiva, é com consciência. Banque quem você é. Esse é um feminino que já evoluiu. Eu quero
fazer tal processo. Banque isso. Tem autoridade sobre você. Aqui é um aspecto do feminino que já emancipou-se. Por quê, gente? É lógico que a gente recebe influência da mãe. Porém, a mãe nos orienta e a gente segue o exemplo de muitas coisas. Mas, por exemplo, se eu fosse pedir a opinião da minha mãe, eu não seria terapeuta. Jamais, jamais, jamais. Imagina, você, no começo do processo, né? Ainda mais que eu trabalho com questões espirituais, energéticas, eu passava muito mal. Então, minha mãe não queria que eu fizesse isso. Né? Ela falava assim, vai ser terapeuta de cachorro, por que você fica passando mal? Por que você fica passando por essas situações? Né? Aí teve uma outra fase da minha profissão, por exemplo, como jornalista, que eu viajava, ia para lugares assim muito masculinos, eu falava, ai meu Deus, por que você fica nesses lugares? Mas eu queria, então aqui é bancar a identidade. Namorado, por exemplo, é você que escolhe. Eu tive meu primeiro casamento, olha a simbiose com a família, olha a necessidade de aprovação. Eu escolhi o meu parceiro de acordo com quem a minha família aprovasse. Olha a Perséfone aqui dentro de mim, um lado Perséfone. Não, eu não vou casar com esse daqui. Eu tinha duas opções, né? Aí eu olhava assim pra um e falava, isso aqui minha mãe não vai deixar. Ah, não vai deixar. Não vai deixar. Não interessava quem eu queria. Interessava quem meus pais aprovariam. E conexão de alma não tem autorização de pai e mãe, gente. Não tem. O que seus filhos vão viver de processos diz muito sobre quem eles estão resolvendo de questões do clã do que o que você deseja para os seus filhos. É uma impotência total você olhar para o seu filho e saber que ele está fazendo alguma cagada por aí. E ele vai fazer. Né? Então, olhem só como funciona essas questões. Aí tem gente que fala assim, minha mãe às vezes fala, meu pai falava assim, esse menino vai fazer tal coisa. Eu não sei o que esse menino vai fazer. Eu não tenho domínio sobre o futuro dos meus filhos, eu só fui um portal. O que ele acertou com Deus, eu não sei. Eu não sei nem o meu futuro. Como é que eu vou saber dos meus filhos? Vocês estão entendendo, gente? Então, nós temos que elaborar a separação. E o pai que contribui com isso. O pai que contribui. Então, vocês que foram filhas de mães muito controladoras, vocês também são controladoras, tá? Aceita isso, que dói menos. Vocês foram treinadas por essa grande mãe. Escrevam as principais características defeituosas da sua mãe. Quem pegou o e-book, eu coloquei lá. Escreva as características da sua mãe. Escreva as características as negativas e as positivas. Você tem característica igualzinha da sua mãe. Minha mãe é isso, aquilo. Pode ter certeza que você é igual. Fala, mãe, eu sou igualzinha a você. Aceita, coloca isso dentro do coração. Já vai começar a curar seu feminino. Já aceita que você é igual a ela. Já começa falando que você é igual. Minha mãe também escolhia, viu, Roberto, os meus namorados. Não é que ela escolhia, eu achava que ela tinha que aprovar, não é que ela escolhia. Mas minha mãe escolhia minhas amizades. Não, você tem que andar com a fulana, com a ciclana, com a beltrana. Por quê? É cuidado, gente. É medo que se machuque. Mas essa filha, essa mãe que fez isso com a filha, está dizendo, não cresça, você é minha. E isso causa uma grande desconexão da sua própria identidade. É por isso que vocês estão aqui. Entende? Na maior parte das vezes, a identidade não é o lado só masculino da mulher que precisa ser desenvolvido. É a identidade feminina. Isso, digam, eu sou igual. Eu sou igual. Então, por exemplo, tem um lado das mulheres que ela desenvolve, que ela tem permissão para desenvolver, que é o lado masculino. Não, profissionalmente você pode ser quem você quer. Você pode ir lá, vai ser juíza, vai ser médica. Esse lado eu autorizo você a se desenvolver. Mas o lado afetivo, que é quem eu preciso que cuide de mim, a mãe diz, esse eu controlo. E aí que começam a ter os problemas afetivos, emocionais, os vínculos simbióticos. Isso começa a ferrar com o seu feminino.
né? Então, gente, a gente tem ódio, aceita o ódio. Ai, respira. Recebe o ódio. Tem que enfrentar a simbiose. Porque isso gera codependência. Viu, Irina? Igual eu falei nos stories. Tem que aceitar a simbiose, que é esse processo do embolo. Tá lá no e-book bem claro da Mulher Magnética. Tem a aula específica de cura da simbiose. Para poder... Quem é a simbiótica? É uma mulher que tem dificuldade de decidir. Ela tem ambivalência, ela ama a mãe, mas ela tem ódio da mãe. Ela vive com a culpa, ela quer fugir da mãe, mas ela volta para fazer alguma coisa que a mãe pediu. Ela não sustenta os sentimentos. Ela não sustenta os sentimentos, tá? Ela tem incapacidade de tomar decisões emocionais. Ela não banca quem ela ama. Então, é tipo assim, sabe? A mulher que tem simbiose, que sofre de codependência com a mãe, é aquela mulher que fala assim, ai, eu não sei se é ele. Ai, não sei se é ele que Deus tem pra mim. A mulher que tem identidade, ela fala assim, eu quero esse homem pra mim. Gente, para de falar, não sei se é ele. Ai, não sei se Deus quer esse homem pra mim. Não é Deus, para de botar isso na conta de Deus, a conta é tua. É vocês que vão transar com ele. Deus não tem nada a ver com isso, não. Entenderam? Então, vocês sofrem de adição. Vocês são aditivas. É uma adição, uma dependência. É quase uma droga mesmo, né? A culpa é da mãe? Não. A raiva ajuda um pouco. De que forma? Eu sinto raiva da prisão da minha mãe. Eu sinto raiva da manipulação da minha mãe. Eu sinto raiva desse modelo que minha mãe me criou. Porém, eu vou pedir ajuda para o meu pai, e meu pai interno, tá? Pai, por favor, me libere. Aí o pai vai trazendo essa força, essa coragem para você criar essa identidade. E aí, como é que se resolve isso, né? Tem que fazer os processos, não tem como. É um processo muito inconsciente. Primeiro, se dando conta. Segundo, fazendo os processos. E praticamente indo assim, olha, eu vou falar não, a mãe vai ligar 10 horas da noite. Eu já saí com algumas amigas. Sábado à noite, a mãe liga para bater papo. A terapeuta que chata fala, desliga o telefone da sua mãe. Manda a sua mãe fazer outra coisa. 10 horas da noite, a gente na rua, num barzinho, a mãe ligando. Que isso? Manda a sua mãe dormir, rapaz. Não atende a mãe agora. Tem simbiose com o pai. Pai, domingo de manhã, a menina solteira, o pai bate lá na porta da casa. E se a menina estiver com alguém, gente? Tem que botar limite no pai e na mãe, gente. Vocês são adultas. Identidade própria. São atitudes. Mãe, não posso te atender agora. Ou nem atenda. E pressinta. Gente, será que minha mãe precisa mesmo de mim agora? Não, acho que é só charme dela. Pressinta se você precisa atender. Se vocês não fizerem essas atitudes práticas, vocês não vão resolver esses modelos internos dessa grande mãe aí dentro. Entenderam? O que mais que eu ia ter que falar? Uma outra coisa. Sexualidade é vida. Ellen, tô esperando meu parceiro certo. Eu concordo, tem que esperar o parceiro certo. Mas sexualidade é vida. Não tô falando pra vocês transarem com qualquer pessoa, né? Mas observem dentro da sexualidade de vocês... se vocês, as casadas, por exemplo, se vocês não estão vivendo a sexualidade por um vínculo com a mãe. Porque a mulher que vive em simbiose com a mãe, junta com a mãe e começa a falar mal do próprio marido. Sabia? Isso é grave, gente. Grave. A culpa é da mãe? Não, não é da mãe. É uma linha da maternidade que vem lá de trás. Lá de trás. E a gente precisa crescer em identidade,
se tornar uma mulher, para criar espaço psíquico na sua mente, se separar e você servir com seu feminino, como diz o Bert Hellinger, a vida. E um homem, gente, ele precisa de uma atenção plena da mulher. Se a mulher tá casada com o pai, tá casada com a mãe, tá casada com o trabalho, ela não tem energia para um casamento. Aí o casamento vai mal, ele procura uma amante, ele fica muito no trabalho. Aí começam a surgir todos os problemas possíveis e imagináveis. Então, Ellen, sofri no meu nascimento, tem que ressignificar isso. Sofri na minha infância, tem que ressignificar isso, certo? Dica para encerrar. Todos os dias, eu já falei, quem foi minha aluna, eu já falei das orações, né? Eu já falei dos processos de entrega para Jesus, tal. E tem um processo, gente, que eu quero que vocês comecem a fazer, que é tão, tão especial. Muitos de vocês já falaram dos sonhos. Se vocês trabalharem os sonhos de vocês, por que eu entendo de sonho? É lógico, eu estudo muito psicanálise, mas se vocês, eu também analiso os meus sonhos. Tem esqueci o nome dele, meu Deus do céu. A teoria da da relatividade. Quem criou a teoria da relatividade foi o Einstein. O Einstein criou a teoria da relatividade depois de mais de uma centena de sonhos. Ele recebia a teoria da relatividade em sonhos. Então, nós temos sonhos de revelação, nós temos sonhos premonitórios e temos sonhos de cura. Se você dormir todo dia à noite e falar assim, Deus, inconsciente, eu quero sonhar com a minha cura. Você vai acordar de manhã e você vai anotar o seu sonho. Anote. Ellen, não entendi nada. O Einstein levou mais de 100 sonhos para entender a teoria da relatividade, porque ele estava em algum nível da inteligência superior dele. Os sonhos também estão em algum nível da sua inconsciência. Conforme você for anotando os seus sonhos, você vai criando a sua própria identidade, você vai saindo dessa criança que chupou chupeta até 10 anos, pelo amor de Deus. Alunas sagradas vão sair dessa infância. E você vai se tornando responsável pela sua autocura. E aí você vai colocando sonho do dia tal. Nossa, eu sonhei com uma criança. Eu vou contar meu sonho de hoje. Eu não sei o que ele quis dizer. Eu sonhei com uma criança, não sei se ele tem relação com parceiro, enfim, não sei se foi premonitório, eu não sei o que foi. Mas eu sonhei com uma criança numa esquina, eu vendo ele, não era eu, e um caminhão bem na frente, chegando perto dessa criança, com uma sensação de abandono. Anotei. Tá lá, anotado. No meu caderninho de manifestação de cura. No mesmo caderninho de oração que eu ensinei para as magnéticas. Conforme vai passando o tempo, você vai fazendo correlação desses sonhos. Você vai chegando às explicações. E o brasileiro, ele é muito bom de analisar sonhos porque a gente joga o bicho. Então, a gente sabe qual que é a interpretação. Não quero que vocês busquem no Google, porque cobra, por exemplo, para o Jung, é sonhar com a potência do instinto. Se for googar o que é sonhar com cobra, é traição, e não é traição. Cobra é instinto, igual eu dei no curso de energia sexual. Cobra tem a ver com a sexualidade, com o instinto. Uau! É com a pura, falar assim, não, vamos resolver isso aqui. É o instinto da sexualidade. Então, dentro de tudo isso, vocês vão anotando dia a dia até fazer uma correlação do que o seu inconsciente está querendo dizer. E vai conversando com esses sonhos. Estão entendendo? Isso vai amadurecendo o seu processo. Quero saber se vocês têm perguntas. Faz todo sentido estar dizendo. Anoto os meus há um tempo e já converso na terapia. Uma coisa legal, viu, Gleice? Se você começar a anotar os seus e ficar independente da terapia, você ganha no processo de autoconhecimento. Sabe? O sonho, gente, tem a ver com você. Exatamente com você. E o caminho é a gente sair dessa criança e dessa menina que precisa, a gente precisa um dos outros, né? Hoje, por exemplo, eu estava conversando com uma amiga, fazendo uma troca com ela
para a gente elucidar algumas coisas. Isso é necessário. Participar de lives, fazer conversas, mas muito mais que isso, você, ó, caderninho aqui, ó, caderninho de anotação. É isso aqui é cura, gente. Isso aqui é autocura. Lista 1, lista 2, conversa com Jesus. Conversa sobre os sonhos. E às vezes um sonho, eu tive um sonho um tempo atrás que ele foi muito simbólico. Eu sonhei com uma cobra, por isso que eu sei dessa história de cobra, porque eu precisei levar para terapia, né? Meu terapeuta é junguiano. Era um sonho que eu anotei. É isso, Gislaine. Que honra você aqui, minha querida. Eu sonhei com uma cobra, ela era verde, um verde bem aberto, com lilás assim. E eu estava tipo numa clínica veterinária, com vários cachorrinhos num canil, preso num canil. A gente estava na sala da clínica veterinária, o canil era em volta, né? E a cobra vinha até o centro da sala e fazia uma cara assim, ela não fazia o bote, mas ela fazia assim, e eu falava assim, gente, mas o que essa cobra quis me dizer? E eu, como trabalho com energia sexual, eu sei que cobra tem um significado com Kundalini. Mas ela tava muito brava, mas muito brava. E era no meio dos cachorros, e ela foge e foi pro meio do canil. E eu cheguei pra terapia e falei assim, o que esse sonho quis dizer, pelo amor de Deus? E daí teve uma análise falando de instintos. Os cães representam instintos e a cobra, a questão do instinto mais sexual, mais feminino, né? Tinha tudo uma coisa a ver com a outra. E ele me trouxe uma análise. Mas só quando esse sonho persiste na sua cabeça, ele fica martelando assim. Aí você vai conversar com alguém. Aí eu conversei com uma amiga psicóloga, falei, não me satisfez essa análise. Eu vou precisar trabalhar isso na terapia. E às vezes não dá tempo de trabalhar tudo na terapia. Eu falei, não, hoje o assunto da terapia é esse sonho que tá martelando. E é por aí, gente, né? Tudo tá no inconsciente. Cadê a nossa aluna que eu falei esses dias, que tá tudo no inconsciente? A Gislaine tá aqui, pode falar isso. A Gislaine é microfisioterapeuta. Quem é aqui de Campo Grande, a gente segue o perfil dela para vocês entenderem o que é microfisioterapia. Também é uma forma de trabalhar no corpo. Fiz muita microfisioterapia com a Eulaine, viu, Gi? Faz tempo que eu não faço. A última vez que eu fiz foi no meu acidente, para tirar as memórias do corpo. Tudo que você vivenciou também fica registrado no corpo. A gente fica nas couraças, né? Tanto nas couraças quanto memórias celulares, memórias nos tecidos, formando doenças. Eu lembro de uma vez, muito tempo atrás, que eu tinha cistite de repetição e eu tava sem plano de saúde na época. A Eulaine é ótima, é assim, tá tudo inconsciente. Aí, a Eulaine foi a primeira aqui da minha cidade, Campo Grande. E eu falei, bom, ou eu vou na médica ginecologista e ela vai me consultar e vai me dar um remédio, um antibiótico, ou eu vou fazer microfisioterapia para descobrir a causa da cistite de repetição. Eu fui na microfisioterapia e descobri qual era a origem dessa cistite de repetição e, inclusive, estudando Theta Healing, é a mesma origem, gente. Se for estudar medicina nova medicina germânica, é a mesma origem, porque todas as técnicas se conversam. Entendem? Então, por isso que é importante trabalhar o inconsciente. Existem inúmeras ferramentas para vocês trabalharem o feminino de vocês. Tá tudo no inconsciente, vai pro corpo. Então, antes de ir pro corpo, se trabalhem antes de vocês adoecerem. Tá bom? Gi, vamos fazer uma live qualquer dia? Vou te convidar pra gente fazer uma live. O que você acha? Você trazer mais memórias do corpo feminino. Vamos conversar qualquer dia. Que honra você aqui, querida. Vamos ver se, eu não sei como é que tá a minha agenda de lives pra semana que vem. Vamos ver se você puder, a gente faz segunda-feira que vem. Que honra, vai ser uma honra ter você. É isso, amadas. Gratidão por vocês estarem aqui. Eu vou deixar o convite do e-book nos stories, tá? Que bom, pra mim é uma honra. Olha só. Pra mim é uma honra falar disso. E vamos que vamos, meninas. É isso, é isso, é isso.
Grande beijo. Anotem todas as dores que vieram dessa live, anotem os sonhos e vocês vão se libertar, né? Vão se liberando disso. Nancy, saudade, meus amores. Ó, grande beijo. Espero vocês por aí. Um beijo, querida Adriane. Olha, minhas magnéticas estão todas aqui. Beijo, meus amores. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.